Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 15 de abril, a lição 3, ela tem como título Lobos Vorazes. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do versículo 27 até 32. E o que nós podemos ver aqui, conforme o título Lobos Vorazes, é que o apóstolo Paulo ele afirma que dentro do próprio meio cristão surgiriam, esses lobos vorazes, ou falsos profetas, que eles enganariam a muitos cristãos com doutrinas misturadas, mentiras com verdades, fora totalmente do contexto da palavra de Deus, a Bíblia. E assim como os animais, assim, os lobos, eles identificam assim, perfeitamente as suas presas, intencionalmente, dentro assim, de um rebanho. E as ovelhas mais fracas, elas são atacadas e devoradas realmente por este lobo. E assim é de esperar, que esses lobos vorazes, agentes de Satanás, que Paulo menciona aqui em Atos capítulo 20, do versículo 27 até 32, onde ali Paulo estava sob a inspiração divina, o apóstolo declarou: sei que depois de eu partir, ou no caso morrer, entrarão no meio de vocês lobos vorazes, que depois, essa profecia, ela se cumpriu, esse alerta que Paulo havia dado se cumpriu. E Paulo estava exortando, da entrada de heresias, dentro assim da doutrina, um falso evangelho, dentro dessa religião apostólica verdadeira, que acabou se cumprindo, devido a concessões que cristãos deram para a liderança para que acontecesse isso. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12, o apóstolo Paulo descreveu que haveria assim uma apostasia em breve para acontecer. E ele menciona que apesar do homem da iniquidade ainda ele não ter se revelado, até aquele momento, ele informou que este homem da iniquidade, esse agente Satanás, ele já operava no meio deles, dentro dos seus padrões de justiça, até chama de mistério, porque ele já atuava esses agentes, com todo o poder, sinais e prodígios, e todo tipo assim de enganos dentro da igreja. Mas daí você pergunta para mim, mas como que poderia ter acontecido isto, O povo fiel de Deus, ele foi severamente perseguido durante o Império Romano, devido ao nome de Cristo. E quando o imperador chamado Constantino, ele assumiu realmente o Império de Roma, ele acabou se convertendo ao cristianismo, mas intencionalmente. E isso até certo ponto foi bom para os cristãos, porque eles pararam de perseguir os cristãos, mas porém a igreja passou a ser uma igreja apostólica como oficial do império. E por outro lado, parou-se essa perseguição,
mas aconteceram outros problemas, né, dentro da igreja, porque pessoas despreparadas, elas estavam comandando a igreja, a liderança da igreja, tornaram-se líder, né, da igreja, sem assim o devido preparo e conhecimento da doutrina verdadeira que mostra as Sagradas Escrituras e que Deus realmente ensinou, que Cristo ensinou, né? Que ele disse que não deveria mudar um tio, uma vírgula. E com este comando, né, de Constantino, a entrada dessa liderança, foi introduzido assim, crenças pagãs. E essa junção, né, de cristãos com o governo romano tornou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que não obedece na íntegra aos mandamentos e estatutos de Deus, né? Porque liderança tomaram conta disso e houve concessões e os mandamentos eles não foram corretamente observados, né? E isso aconteceu a partir dali do século IV, né? E por todas as Sagradas Escrituras, o povo de Deus ele é denominado como ovelhas e Jesus como o grande pastor. E já o inimigo natural das ovelhas é o lobo, que ele arrebata as ovelhas e a dispersa, né, como falar em João 10:12. O nosso pastor até ele nos adverte para nós tomarmos cuidado com os falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, que está lá em Mateus 7,15, que o próprio Jesus já havia alertado antes, né? E depois acabou a confirmação com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, preocupado com esse rebanho de ovelhas do Senhor, ele admoestou, ele exortou e preparou a igreja para que o que estava por vir e disse, olha o que Paulo disse: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentro de vós mesmo, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Palavras do apóstolo Paulo de um alerta que acabou acontecendo depois, que está lá em Atos capítulo 20, versículos 28 até 31. E o propósito da vida do apóstolo Paulo era difundir a mensagem do evangelho ao mundo, falando claramente a verdade, principalmente para o rebanho de ovelhas do Senhor, para eles ficarem atentos, né, para que pudessem apressar o retorno do seu grande pastor, que é Jesus. E Paulo almejava tudo isto, né, que achava que Jesus voltava no seu tempo. E ele alertava, né, sobre as artimanhas desse grande lobo líder do mal, que é Satanás. E ele tem seus agentes em todas as doutrinas, que sempre tentará assustar as ovelhas e espalhar através de mentiras, né? E ele introduz esses lobos vorazes no meio do redil do Senhor, que eles, inicialmente, eles começam a trabalhar como líderes, né? Com heresias, falsos ensinamentos, para justamente provocar a apostasia. O testemunho de Paulo, através assim, de gerações, até encontrar a nossa geração de hoje, essa geração assim, que está assim, à beira do cumprimento da tão esperada e extraordinária promessa de Cristo, né, da sua segunda vinda, do seu advento a esta terra,
Isto não agrada a Satanás, de forma alguma, porque ele é um grande lobo que sabe que o seu extermínio está próximo e procura ovelhas inseguras para devorar, tirar do redil do Senhor, o grande pastor. E as advertências que o apóstolo Paulo deu aos Efésios, Jesus os declarou para o nosso tempo, para hoje. E Paulo diz: entre vós penetrarão lobos vorazes, Atos 20 e 29. E já Jesus diz, veja o que Cristo diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, está lá em 24:11. Sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus. E o apóstolo Paulo mencionou algo assim importante também. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Vejam que coisa incrível, né? Está em Atos 20 e 30. E Jesus falou: neste tempo, muitos hão de escandalizar e odiar uns aos outros, que está lá em Mateus 24:10. E o apóstolo Paulo completa: portanto, vigiai, que está lá em Atos 20:31. Você consegue perceber aqui o contexto escatológico que é mencionado nesses itens que eu acabei de falar, nesse capítulo e texto aqui, capítulo e versículo? Aí estão os lobos vorazes para o tempo do fim. Paulo procurava preparar a igreja verdadeira de Cristo que estivesse pronta para o encontro com o seu Salvador e Pastor nas nuvens dos céus, e todos devem estar atentos, todos que são santificados, que fala em Atos 20 e 32, e que não caem em mentira de líderes direcionados por Satanás. No quarto e quinto séculos, né, da igreja apostólica, foi dada muitas concessões, né, consentimentos que eu havia falado para vocês na época de Constantino. Permissão furtivamente, sorrateiramente na igreja cristã e verdadeira, que ela se contaminou, como se fosse para avançar o evangelho, né, com uma justificativa, e o resultado final foi terrível, onde houve afastamento de verdade de muitas pessoas da palavra de Deus, que abandonaram a fé. E o apóstolo Paulo exortou a igreja bem antes de acontecer que diz lá em Atos 20 e 30. Até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas na igreja, ou seja, falsas doutrinas que substituem as verdades que Cristo havia deixado. Essa é a palavra de Paulo. E Paulo, inspirado por Deus, consagrado, ele menciona em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 12, onde ele tinha no seu tempo a visão assim dele, né, pessoal dele, Paulo, que ele achava que Cristo voltaria no seu tempo, né, o seu mestre voltaria, mas que sabia que precisava de acontecer muitas profecias para que fosse cumprido isto. E dentre elas, a revelação do homem da iniquidade, que justamente Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Uma iniquidade que já estava em ação entre eles, né, nos dias de apóstolo na igreja, no afastamento de obedecer os estatutos e mandamentos de Deus, que aumentaria nos séculos seguintes, tudo pela mistura de verdade com mentiras dentro da igreja, por lobos vorazes, introduzindo em cultos assim cristãos assim incríveis, né? E aqui em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala de um período de apostasia que precederia a volta de Cristo. E a palavra apostasia, ela não se refere a uma rebelião externa, mas sim uma rebelião interna na igreja, ou seja, um falso ensinamento
que surgiria no meio cristão, que afastaria as pessoas com todo tipo de engano e injustiça, né? Que fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. A apostasia, que seria liderada pelo homem da iniquidade, ou o filho da perdição, que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 2:3, é o próprio Satanás com agentes infiltrados, né? Que ele também fala em Apocalipse, capítulo 19 e 20, que fala do falso profeta. Então são agentes infiltrados dentro da igreja verdadeira que querem realmente afastar as pessoas. O homem da iniquidade nada mais é do que um fora da lei que tanto descumpre os mandamentos de Deus como seduz as nações e pessoas no mesmo sentido. E as reais intenções desse homem da iniquidade só serão reveladas na ocasião da própria, né, da volta de Jesus, mas que ele se encontra no nosso meio. Está lá em 2 Tessalonicenses 2:6. E desde os tempos apostólicos, é-nos dito que ele já operava o mistério da iniquidade, que fala em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Porém, o iníquo só será revelado quando o Espírito Santo, que hoje ainda se encontra no mundo, que detém realmente o poder de Deus aqui no mundo hoje, ele será afastado por ocasião do selamento do céu de Deus, que fala em Ezequiel 9:4, assim como fala também em Apocalipse 7:3. E isto acontecerá um pouco antes da segunda vinda de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor com sinceridade, ouvindo a voz do Espírito Santo, você passa realmente a ser uma pessoa sábia, de entendimento, e não vai cair em mentiras de agentes atrás que estão dentro da igreja, pregando realmente falsidade, misturam espiritismo com evangelismo dentro da igreja. Várias igrejas, meus amigos, tá? Enganos, né? Onde assim tem pastores falsos, né? Que pregam essa inverdade, e muitas pessoas despreparadas cairão, né? E por isso que é importante o nosso preparo, estar com o Espírito Santo e não cair nessas mentiras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, ele vai levar você, a mim, a todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais perseguições. Você estará na grande bodas do Cordeiro, poderá ver seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.